Fala guerreiros, fala guerreiras. Zenon Júnior na área, hein? França Vista na área. Eu vou falar pra vocês, hoje eu tô com um convidado aqui mais que especial. Esse cara aqui a gente precisa aprender muito com ele, hein? Vou falar só um pouquinho pra vocês, ó. O cara é educador financeiro, empresário, cristão, o mais importante, mentor financeiro. Quem não precisa de um mentor financeiro? Eu preciso. Esse papo aqui vai ser extraordinário. Estamos com ele, gigante, Urias Pedroso. É um prazer estar aqui, Zenon. Primeira vez aqui no seu podcast. Primeiro de várias. E depois de ter passado várias pessoas aqui, como o Alan, que é um cara que eu me espelho bastante nele, pela disciplina que ele tem. Então é um prazer estar aqui e vai ser um bate-papo muito bom. Com certeza, né? Apesar que nós nos encontramos rapidamente, né? Naquele evento fabuloso. Evento Destravar da Riqueza. Te destravou alguma coisa, não? Ixi, destravou muita coisa, tá? Depois daquele evento ali, muitas áreas da minha vida foram desbloqueadas e muitas portas se abriram também. E olha que a gente está falando só do Destravar da Riqueza. Nós nem falamos do método IP, que ocorrerá amanhã. Amanhã, dia 24 e 25. E você vai lá, não? Com certeza, nós estamos lá juntos. Olha aí, pessoal, vou te falar, viu? Esse método IP, ele já transformou muitas vidas aí no Brasil. Aqui na Europa, chegou com tudo, chegou arrasando, mas vamos falar isso aí um pouquinho mais à frente. Deixar vocês mais curiosos aí. Vamos entender um pouco da história desse gigante Urias. Urias, fala pra mim uma coisa, cara, você tá há quanto tempo nessa França doida aqui, nessa França... Tem 2 anos e 10 meses, cheguei em julho de 2022. Certo. Pela segunda vez, a primeira vez foi em 2006. Cara, 2006. Como era a França em 2006 para nós, imigrantes brasileiros? Era difícil. Era muito difícil, porque tinha muita... como a gente não tinha muito conhecimento, botava muito medo. Tipo, quando você via ali uma polícia, alguma coisa, já ficava com medo ali. Sem documento. Sem documento e tudo. Mas só que hoje é muito fácil, em vista de 2006. 2006 você não tinha condições de alugar uma casa para você. Né? Você alugava um quarto e no quarto tinha outras pessoas. Né? Então era mais difícil. Para alugar uma casa tinha que ter três calção. Não é? Hoje em dia é um calção, né? Antes era 3, era 2 calção e um aluguel. Então você tinha que ter o valor de 3. Então, fora que precisava dos documentos, que muitas das vezes, né, a maioria não tinha. Eu lembro quando eu morava numa casa que um português alugava e realugava pra gente. Então, a gente, só nessa brincadeira, ele ganhava 300 euros nas nossas custas, porque ele tinha um documento para alugar. Sem fazer nada, ele ganhava. Sem fazer nada, fora que a gente trabalhava e muitas das vezes não recebia. E o cara falava na sua cara, quer receber? Chama a polícia. Vai chamar como? Né? Então, hoje, a França hoje tá um céu. E naquela época, cara, 2006, como que funcionava a questão de você encontrar um emprego? Aí era igreja. Tinha que ir na igreja, porque na igreja você chegava lá, conhecia outras pessoas, as pessoas iam lá e te indicavam, falavam assim, ó, anota meu telefone aqui, quando você precisar de alguém, aí te ligava. Eu lembro do meu primeiro emprego na França, foi engraçado. Eu fui na igreja e o cara falou assim, bora almoçar na casa da minha irmã. O cara que me trouxe estava voltando pro Brasil, eu falei, eu vou despedir da minha irmã, bora lá. Eu falei, bora. Aí ele foi. Eu fui com ele. Quando chegou lá, aí o cara falou assim, ele trabalha no Batmont? Aí eu falei, o que é isso? Aí ele, não, trabalha. Ele falou, o que é? Na obra. Eu falei, ih, rapaz, nunca trabalhei nisso não, mas eu trabalho, tô precisando. E eu não sei andar no metrô, não. Não, mas você vai comigo amanhã. Aí ele me deu uma roupa. Eu era magrinho na época. Eu vestia 36. Ele me deu um 42. Fui trabalhar com 42 amarrado assim e fui. Parti. Então foi ali que eu conheci Jesus. E ali a minha vida mudou. Aqui na França. É bem como sempre fala, né? Nós conhecemos Jesus através das nossas dores, das nossas necessidades. Verdade. Você naquela época teve a necessidade de arrumar um trabalho. Uhum. E a partir dali você conheceu Jesus. Isso. Imagina quantas pessoas não foram transformadas diante dessa procura, né? As pessoas, elas estavam procurando um emprego. Sim. E acharam Deus. Sim, com certeza. Maravilhoso. Eu lembro, a primeira vez, se você me permite falar aqui, primeira vez que eu fui trabalhar com um cara, que hoje ele é o meu pastor Fábio, ele era membro da igreja e ele chegava lá em cima no telhado cantando. Eu vejo uma pequena nuvem, um sol de rachar. Falei, onde é que esse cara tá vendo essa nuvem?
do tamanho da mão de um homem, eu procurando essa nuvem. Depois, quando ele desceu, eu falei, onde é que você tá procurando essa... Onde é que tem essa nuvem? Ele foi me contar a história de Elias e tudo, e me convidou para ir na igreja. Imagina só, já tinha mais de 15 anos que eu não pisava na igreja. E depois disso, eu nunca mais saí. Então, Deus, ele usa coisas que você nem imagina para ele te chamar pro reino dele, para você olhar para ele. Exatamente, então, é isso mesmo. Graças a Deus, depois disso, muitas almas eu ganhei para Jesus. Eu apaixonado por almas. Olha, galera, fica a dica. Você tá precisando de emprego? Vai na igreja. É na igreja. Você vai ver o emprego que você vai arrumar. Mas é muito bom. Mas sem esse contato você não consegue, não. Até hoje. Até hoje você tem que ir na igreja para você ter contato com o brasileiro, né? Para você conseguir um emprego. Hoje, na verdade, essa questão de procura de emprego, procura de casa, essas coisas, está um pouco mais acessível devido às aplicações, né? Sim. As redes sociais e tudo isso facilita bastante. Ajuda muito. Mediante aquela época, 2006, que você estava aí. E hoje, quando você retornou essa segunda vez aqui para a França, você retornou no mesmo sentido? Você chegou aqui sem saber falar a língua, indo para os bâtiments, as obras. Sim. Enfim, você chegou no mesmo ritmo. Não sabia falar a língua. Aí fui trabalhar na obra, né? Trabalhei durante uns 6 meses na obra. Depois fui trabalhar no vidro, né? Aí até durante no sábado e na sexta eu fazia uma hora extra no restaurante Saudade, que é um restaurante português, aqui da França. E depois que o filho do dono saiu, o meu primo foi para a sala e surgiu a oportunidade de eu trabalhar no contrato. Que é o sonho de todo brasileiro, é trabalhar num contrato, né? Aqui na França, quem tá no negro. E aí eu fiquei lá até dia 30 de abril desse ano. Aí eu decidi sair. Uou, aí você saiu e agora você tá por sua conta. Hoje você é o cara. Hoje eu trabalho, graças a Deus, com a mentoria, né? E acabamos de comprar uma franquia da Health Money, né? Que é uma empresa que gerencia a área financeira das empresas de prestadores de serviço, pequeno e médio. Caramba, hein, cara? Que história bacana. E me fala uma coisa, cara. O que te deu na cabeça, assim? Você virou a chave do basta na sua cabeça e falou assim, não quero mais ser CLT na França, salarié. E aí você chutou o pau da barraca e falou assim, não, eu vou tocar isso aqui agora, essa vai ser a minha pegada. E o que te deu na cabeça? Qual foi a sua chave? A minha chave foi quando eu vi que eu não ia crescer onde eu trabalhava, não ia evoluir. Eu comecei a investir em mim, né, no conhecimento. Fui fazer um curso de PNL. Né? Falei assim, eu vou ser terapeuta, fazer um curso de PNL. Fiz o meu curso de PNL. Só que dentro de mim sempre eu tinha aquele negócio de ajudar as pessoas. Eu gostava muito de conta. E quando eu comecei a assistir o Pablo Marçal, sabe? Sim. Muita gente falava, você é doido. Ficava... Eu falei muito isso. Você é louco, rapaz, nada. E cara ali, ele foi usado para ajudar muita gente. E uma dessas pessoas foi eu. E eu comecei a ver e comecei a falar, cara, dentro de mim começou a gerar uma revolta. Eu falei assim, não, eu não nasci pra isso, não. Não, eu nasci pra isso, não. Deus tem coisa melhor pra mim. Eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu trabalhava de 10 da manhã até 3:30 da tarde, depois voltava às 7 da noite até meia-noite. E de meia-noite até 2, 3 horas eu estudava. Comprei um curso de educação financeira e falei, eu vou ser educador financeiro. E comecei a estudar. As pessoas falavam, você não dorme não, é? Eu falei, calma, vai ter o período de eu dormir, não se preocupa não, você vai estar trabalhando e eu vou estar dormindo, não se preocupe, deixa a gente. E hoje, depois de 7, 8 meses, eu falei assim, agora dá. Já tinha clientes no Brasil, né, que a gente ajudava na organização financeira. Eu desenvolvi um método, né, chama Método Êxodo, que a gente trabalha a parte emocional, né? Gestão emocional, gestão financeira e a gestão da comunicação, que são os 3 pilares para você crescer na sua vida. Esse método que você criou, como que você passa para as pessoas? É o quê? É um e-book? Através da presencial? mentoria. É uma mentoria que você faz? É uma mentoria e ela é personalizada para cada pessoa. Entendeu? Você analisa o perfil, na verdade. Primeiro tem a sessão, que é a sessão de alinhamento. A gente vê a pessoa, conversa com ela e vê o que é onde ela precisa mais, né, de ajuda, e a gente constrói aquela
aquele método através dela, do jeito que ela precisa. Tem pessoas que precisam mais de comunicação. Aí a gente começa pela comunicação. Aí depois vem os outros. Mas a maioria, 85%, começa com o emocional. Porque o problema todo do ser humano não está no dinheiro. Não está na comunicação. Está aqui, ó. Está aqui. O problema das pessoas é aqui, ó, na mente. Muitas pessoas não sabem o potencial que tem. Eu consigo olhar para a pessoa assim e falar assim, cara, você pode crescer nessa área aqui. Quantas vezes eu já fiz isso no Brasil, só que eu não sabia que isso era uma profissão. Eu fazia isso porque eu gosto de ver a pessoa crescer, gosto de ver a pessoa evoluir. E quando você abre essa mentoria, que você começa a conversar com o seu cliente, como que você consegue enxergar isso nele? Rapaz, eu não vou te falar que é um dom, pode ser, que isso é desde... Eu vou botar aqui, desde quando eu me entendo por gente, que eu consigo ajudar pessoas assim, né? Eu lembro de um rapaz que era meu amigo de infância e ele tinha uma vidraçaria. E um dia eu cheguei na vidraçaria, ele tava muito triste. Eu perguntei o que é, você é todo alegre, por que você tá triste? Ele falou, cara, eu tô devendo. E ele tava fazendo uma coisa que 56% dos homens fazem, que é esconder das mulheres a área financeira, que as mulheres, a maioria, deixa pro homem tomar conta da área financeira e os homens, muitas das vezes, escondem como é que tá a situação. Ele falou, como é que eu vou contar pra minha esposa? Eu tô cheio de dívida. Falei, calma, vou te ajudar. Pega um papel aí. Aí eu falei, anota todas as suas dívidas. Pronto. Agora anota do outro lado tudo que vai entrar na sua empresa no mês que vem. Agora anota aqui, dessas dívidas, faz uma categoria aí. Qual que é mais urgente pra você pagar? Que te cobra mais juros, essa. E qual é que você precisa pagar para você dar continuidade à sua empresa? Essa daqui, ó, 30 mil. Só para uma empresa de vidro, uma têmpera. Eu falei, beleza, me dá o telefone aí. Aí eu liguei para... Alô, aqui, meu nome é Urias Pedroso, eu sou gerente da empresa tal. Uou. E eu quero negociar a nossa dívida. Aí a mulher, é 30 mil. Eu falei, pois então, você quer receber? Quero. Eu quero fazer uma parceria com vocês. Me dê até o final do ano para mim quitar essa dívida. Só que em troca eu vou continuar comprando com vocês, mas com o desconto que a gente tinha. E é tudo à vista. Aí ela, tá bom. Mas eu confio em você, não confio no seu patrão não. Eu falei, não tem problema não. Com 3 meses a gente já tinha quitado tudo. E quando eu fui puxar as entradas dele, só tinha 50% do valor da dívida. Eu falei, como eu vou ganhar dinheiro agora? Como eu vou gerar? Aí eu fui lá, parei e pensei, ele mexe com vidro. Eu vou procurar quem constrói casa. Vou oferecer um trabalho, pagamento antecipado com 30% de desconto. E eu vou ter um lucro, pouco, mas eu vou precisar do dinheiro, eu vou trabalhar com esse dinheiro. Quando for daí 3 meses para colocar os vidros, eu vou ter esse dinheiro, eu já vou ter gerado dele, multiplicar dele, pronto. Nessa brincadeira, quitamos todas as dívidas e ele cresceu. Entendeu? Mas só que eu não sabia que isso era uma profissão. Eu fazia aquilo dali porque eu não gostava de ver a pessoa sofrer. Né? Então, é dessa forma que começou. Basicamente, você pegou a sua vontade de ajudar as pessoas e transformou no seu negócio hoje. Isso, e viciado em número, eu fui calculando tudo que eu vejo eu calculo, eu falei, opa, então é aqui mesmo. E quando eu vi que tinha muitas pessoas que estavam transformando a vida, porque só precisava de orientação, é só isso. Só precisa de orientação aqui, ó, por aqui que você vai. Vai ter dificuldade, mas pode ir, vai, que você vai conseguir. Nós homens, nós temos uma dificuldade muito grande. Né? Nós temos orgulho muito grande dentro de nós e nós nos sentimos envergonhados, né, de chegar para nossas esposas e expor os problemas. As esposas, elas são seres, como é que eu posso dizer, cara? São seres muito mais que importantes, de uma sabedoria tremenda, principalmente quando ela coloca o joelho no chão. Então, é fato, acho assim, nós homens, nós temos que tirar essa armadura nossa, né? Sim. Essa coisa de ser o cara forte o tempo inteiro. Nós temos que deixar isso de lado e nós temos que abrir nossos problemas para as nossas esposas. Ainda bem que encontrou você como esposa no meio do caminho, né? Sim, eu tava pensando, ó, a mulher, ela é mais inteligente do que o homem. Demais. Ela é cientificamente comprovado que ela é mais inteligente do que o homem. Então, imagina... A produção até gostou disso. Imagina só para você ver. Muitas pessoas, muitos homens não entendem isso. Que para você crescer financeiramente, para Deus fazer você crescer,
do jeito que você quer, você tem que estar na mesma frequência da sua esposa. Então você não pode esconder nada. Unidade de linguagem. Quando eu vi que 56% dos casamentos acabam por causa de infidelidade financeira, e a mulher, muitas das vezes, ela perdoa uma infidelidade conjugal, mas a financeira ela não perdoa. Uou. Por quê? Porque quebra a confiança. Ela confiou ali nela, né? No marido, para ser o gestor. É simples, é só você chegar com a sua esposa. Eu vou te falar para você que durante muito tempo eu errei desse jeito. Quem nunca, né? Enquanto eu não consegui alinhar com a minha esposa, sentar, né? Igual para mim tomar uma decisão de sair do meu trabalho. Eu sentei com ela, falei, tá preparada? Tá preparada para ouvir? Só você que trabalha e seu marido não faz nada? Porque eles pensam que quando você faz uma mentoria, você não faz nada, né? Eu falei, não se preocupa não. Ela, tô preparada. Eu falei, pois então. E a gente, graças a Deus, estamos aí. Né? E me falam, essa coisa dessa sua mentoria, você pretende jogar, você pretende produzir uma outra jogar, né? Você pretende produzir uma outra em cima dessa que você tem? Porque, por exemplo, você falou agora como se fosse um expert em casamento. Sim. Então, você acha que conseguiria unir as duas? Uma transformação de homens com essa sua mentoria financeira? Ou você já utiliza as duas? Sempre quando eu vou trabalhar com qualquer pessoa que vem querer a mentoria, eu sempre falo, você é casado? Sou. Então, primeira coisa, fala com sua esposa. E chama ela para participar. Ela não precisa falar nada, ela só fica ali pra ouvir. E eu garanto a você que a maioria das mulheres tem vergonha de participar e tudo. Então, eu falo, não, só fica ali. Daqui a pouco elas estão começando a falar. Aí elas começam a falar, porque a mulher, ela é mais fácil de mudar, né, de transformar do que o homem. Porque ela é mais sensível, ela é mais inteligente. Então ela tem esse sexto sentido ali bem aguçado, né? Porque essa forma que a mulher age, se o homem entendesse isso, cara, entender que o segredo para ele crescer tá na mulher dele. A mulher dele, ela vai ajudar ele a chegar onde é que eles querem. É um pouco complicado, né, cara? Porque, assim, nós homens... Eu falo nós no contexto geral, não que eu e você faça parte. Mas, assim, eu já fiz parte lá no passado. Eu também. Né? Então, quem nunca? Então, nós homens, nós temos essa coisa, né? Acho que já é da natureza do homem de uns tempos pra cá, né? O homem, ele criou isso, essa armadura, viveu no automático, não quer muito escutar as mulheres. É por isso que agora está esse movimento Legendários. Sim. Né? É para trazer o homem de volta. É para trazer o sacerdote novamente, o sacerdote do seu lar. Então, o mundo hoje, ele dificulta, né, a vida dos homens atuais. Sim. É um pouco muito complicado, muito complexo. Tá na hora de homens saiam desse círculo fechado e voltem a ser aquele homens de verdade, homens de honra, sacerdotes, homens do reino, guerreiros do reino, leão, né, cara? Sim, tá na hora de sair disso daí, ó. Venham com força total. Se você tem orgulho aí, cara, baixa isso daí, joga isso fora. Conversa com a sua mulher, procura Urias. A família é muito... É um projeto de Deus, na realidade, entendeu? Sim. Durante muito tempo, cara, ó, eu com 21 anos eu já tinha um restaurante. E eu tinha 16 funcionários. Lá no Brasil? Montanha Espírito Santo. E durante 3 anos, eu não sabia nada, era novo. Né? E comecei a trabalhar e não sabia gerir direito, não tinha um emocional preparado, não tinha inteligência emocional, não tinha organização financeira. E eu acabei quebrando, né? Com 23 anos, eu quebrei. Primeira vez, né? E, tipo, aqui dali foi, depois que eu fui ver que... Quebrar é necessário também, né? Depois que eu fui ver que era aquele momento que eu passei, eu sentava assim e ficava pensando, Deus, por que eu? Por que, cara? Tô na sua igreja, dizimista, ofertante, ajudo na obra, ganho almas pra você, por quê? E hoje eu entendo o porquê. Porque Deus tinha coisas maiores para mim. Então, eu falo que Deus, ele complica,
depois ele descomplica e depois ele explica por que complicou, né? E hoje eu tô vivendo isso. Eu sei o porquê Deus complicou lá atrás na minha vida, porque ele tinha isso aqui para mim hoje, né? Se não tivesse acontecido aquilo, eu não tinha experiência emocional de chegar para um cara que tá quebrando e falar, não, moço, eu te ajudo. Não se preocupa não, eu te ajudo, eu sei sair dessa. Eu sei sair. Estou te falando que eu consigo te ajudar. E pega aquele cara que tá crescendo e eu vejo que ele tá tendo as mesmas atitudes que eu tinha. Igual esse dia, quando eu tava conversando com um, falei, cara, não vai assim não. Não vai assim não, que lá na frente você vai quebrar a cara. Não, mas tá tudo bom. Eu falei, cara, eu já passei por isso. Eu já surfei essa onda. Mas ser humano muitas vezes só aprende quebrando a cara. Você acha que é necessário errar? Eu creio que depois que eu descobri que não existe erro, existe aprendizado, é necessário, porque senão você não aprende, né? Para você falar o francês, você teve que errar. Demais, né? Então, para você aprender, isso é normal. Só que o negócio é não ficar parado no erro. Persistir nele, né? Tem muita gente que erra e fica ali travado naquele erro ali. Eu sou incompetente, eu não consigo. Não, quando eu quebrei, saí da cidade, fui para outra cidade, com a dívida de 400 mil. Tô tomando um café com meu cunhado, sentado, olhando na padaria assim, eu olhei assim e vi uma academia. Aí eu olhei pro lado e vi aluga-se uma casa. Falei, meu cunhado chama Valmir. Eu falei, Valmir, compra um carrinho de espetinho pra mim? Aí ele, pra quê? Eu falei, vou colocar um espetinho ali. Ó, a pessoa sai da academia com fome, eu vendo espetinho pra ela. E aqui passa muita gente. O fluxo de gente é grande, então se passar 1.000, 100 vai comprar. Aí ele, você é doido? Eu falei, aluga aquela casa pra mim ali. Aí ele, mas você tem dinheiro? Eu falei, não, vendo a moto. Vendi uma popzinha que eu tinha, aluguei por 900. Aluguei a casa sem ter dinheiro pra pagar o segundo aluguel. Uhum. Mas eu acreditava em mim. Depois esse espetinho eu vendi ele por 20 mil. Eu montei o espetinho por R$1.000, que foi o valor do carrinho, e vendi ele por 20 mil. Então, tudo é a questão de você olhar e falar assim, e agora, o que eu vou fazer? Tudo tem uma possibilidade. Quando Deus te permite passar por uma coisa, é que Ele quer te mostrar outra. Sim. Tomando um café, eu tive essa ideia. Então, eu não fiquei parado, eu não fiquei falando assim, pô, e agora? Um cara quebrou, não sou ninguém. Não, eu sei quem eu sou. Sim. Ser é diferente de estar. E o que na sua percepção, o que leva um homem a notar isso, mas não executar? Eu creio que, muitas das vezes, as crenças limitantes. Entendeu? Como, por exemplo, medo. Muitos bloqueios emocionais, igual o que os pais, principalmente o pai, homem, coloca 80% dos seus bloqueios foram seus pais que colocaram, né? Então, quando eu comecei a estudar PNL, eu vi que muitos bloqueios que eu tinha era o meu pai que tinha colocado, era minha mãe que tinha colocado. Então, eu vi que eu precisava fazer uma forma de mudar isso, transformar, né, esses bloqueios. Igual, quantas vezes minha família falava assim, minha família nunca teve um milionário, eu vou ser o primeiro. Uou. Já tem a data pra marcada. Eu vou ser o primeiro. Não esquece de me chamar pra tomar um café. Com certeza. Nós vamos chamar assim. Por quê? Porque quando você sabe onde você quer chegar... Não te interrompendo, você sabe por que eu falei isso? Sim. Porque assim, quando nós andamos com pessoas de uma índole bacana, de um caminho honroso, quando nós caminhamos com esse tipo de pessoa, quando nós frequentamos os mesmos ambientes dessas pessoas, nós nos tornamos as mesmas também. Sim. Seguimos o mesmo estilo de vida. Sim. Por isso que eu te falei, quando você me falar, Zenon, seguinte, 1 milhão caiu na conta, eu vou tomar um café com você. Tá aqui, ó. Já tá marcado aqui. Eu falo, as pessoas falam assim, você é doido? Eu falo, não, tá aqui, ó. Todo dia de manhã, quando eu acordo, quando fecho meu celular, tá aqui, ó. A data que eu aqui, ó. Eu, Urias Pedroso, decido com firmeza que terei 1 milhão. Na data 4 de maio de 2031. Uou, olha aí, Isso aí gente. já tem a data. Vocês pegaram, né? Ó, anota a data vocês aí também. Vai todo mundo tomar café com o Urias. É simples, como é que Deus fez tudo? Não foi falando? Exato. Só depende de você. Tudo aquilo que você falar, você vai atrair. Tudo aquilo. Palavra tem poder. Tem muito poder. Eu falava, ó, com minha esposa, eu falava assim, ela era minha amiga de escola, eu falava, vou casar com você.
Aí eu fui pra França em 2006. Aí eu falei pra minha tia, eu vou e eu volto pra casar com ela. Mas nós não era namorado nem nada. Sei. Quando eu voltei, já voltei namorando pela internet com ela e casei com ela. Então em 2007, 2008 nós casamos. Então vamos se dizer que você, além de tudo, você seguiu aquele método de pensar o que você quer para sua vida. Sim. Anotar o que você quer para sua Sim. vida, como você anotou no teu celular, né? Uhum. Você será milionário no dia Sim. 30, No dia 4 de maio de 4 2031. de maio de 2031. Dia do meu aniversário. Pronto. É. E você acredita fortemente nisso? Com certeza, pode ser até antes. Se for antes, o que você pensa? O que eu vou fazer? Não, assim, você anotou lá que vai ser no ano de 2031. 2031. Mas se isso ocorrer em 2028, por exemplo, Depende de mim. 2027. Eu creio que tudo depende de mim, né? Se eu botar bastante energia no meu trabalho e acreditar em mim, Sim. igual como eu acredito no meu trabalho hoje, e eu falo para qualquer pessoa aqui da França, qualquer empresário brasileiro, que prestador de serviço, eu consigo ajudar ele, porque eu consigo pensar além. Não vou te falar como eu faço isso, porque nem eu sei, na questão de Sim. conseguir olhar igual eu cheguei. É pessoa por pessoa, Pessoa na por verdade. pessoa. Né? Igual eu cheguei aqui, eu olhei e falei, cara, inteligente o cara aqui. Dá pra ele fazer isso aqui também e ganhar dinheiro em cima. Entendeu? Por quê? Sim. Porque tem possibilidade, é muita possibilidade. A França é um mar azul, um oceano azul, igual eles falam. É um lugar que é muito fácil de você ganhar dinheiro. Certo. Só depende de você querer. Se eu chegar a 1 milhão antes, amém. É bom que quando você no 38 tem 2. E você pensando dessa forma, eu também penso. Eu também penso como você. Eu penso que as palavras, ela têm poder. Sim. Eu penso também que tudo que a gente escrever de coração vai acontecer. E eu acredito muito que Deus já tem tudo alinhado para a nossa vida. Sim. Basta nós acessarmos aquilo ali. Uhum. Basta nós seguirmos o processo. Sim. Né? Com ele no rolê sempre. Sim. O que você acha das pessoas que moram na França hoje, e até mesmo algumas que já retornaram no Brasil? Sim. Retornaram para o Brasil, né? O que você acha dessas pessoas que estão passando dificuldade aqui, reclamando, murmurando? O que você acha se você é um cara de visão e sabe que isso aqui tem o poder gigantesco de transformação para a vida financeira? Sim, eu vejo assim, o local quem faz é a gente, né? A França, ou os Estados Unidos, qualquer lugar que você tiver, você que faz. E eu vejo que as pessoas, muitas das vezes, elas não conseguem crescer no local porque elas mesmas não acreditam que elas podem. Igual fica assim, será que eu vou arrumar um emprego? Não. A pergunta que ele tem que fazer é: o que eu preciso fazer para arrumar um emprego aqui na França? Tá vendo? Olha, repete de novo. Ela tem que olhar para ela e falar: o que eu preciso fazer para arrumar um emprego aqui na França? Igual, antes o que eu fiz? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir na igreja, beleza. Cheguei na igreja, eu vou conectar com pessoas. Sabia que o cara mais tímido que tinha na sala de aula era eu? Mas só que o quê? A vergonha, a timidez, isso tudo você pode aprender a quebrar isso. Né? Então eu fui fazer o quê? Primeira coisa, PNL, depois eu fui estudar educação financeira e depois comunicação. Eu fui aprender comunicação. Peraí, como é que eu me conecto com uma pessoa? Você sabia que tem 2 segundos para a pessoa falar se ela gosta de você ou não? Em qual caixinha que ela quer colocar você? 2 segundos, na hora que você conhece a pessoa. Então, primeira coisa que você tem que fazer: pegar na mão, falar seu nome, olhar no olho e sorrir. Já passou os 2 segundos. Já passou os 2 segundos. Mas aí, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas chegam num local e ficam acolhidas ali, escondidinho ali. Como é que você vai conhecer gente? Mas eu já fui na igreja, ninguém me vê. Não, é você que precisa do serviço, você que tem que se conectar. Se apresente. Chega ali, prazer, meu nome é Urias. Rapaz, primeira vez que eu venho aqui na igreja, eu tô precisando de um emprego, cara. Minha profissão é essa no Brasil, mas eu posso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você souber de alguém, garanta você, se você abordar 10 pessoas, na terça-feira, no máximo, seu telefone toca. E se a pessoa, ela tem o bloqueio? Se ela tem um bloqueio? Sobre isso, como que ela vai chegar, assim, como ela vai se apresentar? Porque as pessoas que têm um bloqueio por isso, não é fácil ela chegar, uma pessoa se apresentar, ela vai até gaguejar, enfim. Sim, começa a pensar um monte de coisa. Eu mesmo, há uns 3, 4 anos atrás, eu tinha muita vergonha. Chegava num lugar assim e ficava todo tímido, travado, ficava com medo. Só que o que aconteceu? Depois que eu descobri que
esse problema que eu tinha, foi minha mãe que tinha me colocado, que ela falava, quando nós sair daqui, não converse com nenhuma pessoa que seja estranha. Eu não sei se a sua mãe já te falou, não converse com gente estranha. Demais. Quando chegava gente em casa, não abre a boca. Aí com o tempo eu cresci com isso aí. Quando chegar gente estranha, eu fico quieto. Então, como é que eu faço para quebrar isso aí? Primeira coisa, você vai numa igreja porque alguém te convida, correto? Certo. Vamos botar que eu tenho vergonha e você me convida para ir na igreja. Uhum. Aí eu vou na igreja, chego lá, eu conheço você. Eu falo, Zenon, me dá uma força aqui, cara. Você conhece alguém aqui, algum empresário? Porque com você eu tenho intimidade, então eu não vou ter vergonha de falar com você. Eu tenho intimidade com você, eu vou conversar com você. Eu falo, eu tenho alguém aqui que você conhece que é empresário, que tem uma empresa ou que precisa de alguém para trabalhar. Aí você, que já conhece todo mundo, já está no ambiente, aí você vai lá e vai me apresentar. Então é fácil, não tem desculpa. É como Tiago Brunet fala, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada. Então tem como. Quando o cara quer, ele consegue. É fácil. Tudo é fácil. Eu não vejo dificuldade em nada. Quando eu decidi sair do meu emprego mesmo, as pessoas falaram, você é doido? Eu falei, não se preocupa não. Eu vou chegar. Eu sei onde eu quero chegar. E eu vou chegar. E é preciso agora eu sair. As pessoas vão me chamar de louco? Vão, não tem problema não. Eu sei onde eu quero. E eu vou chegar lá. Porque se eu não saísse do meu emprego naquele dia, eu não chegava. Então, muitas das vezes, você vai ter que tomar esse passo, dar esse passo na sua vida. Você quer ter timidez. Você tem que... Se você precisa de um emprego, procura alguém que você conhece. Essa pessoa vai te levar na outra. E quando você saiu dessa empresa, você tinha uma estabilidade financeira ou não? Eu já tinha uma reserva, evidentemente, né? Eu fiz uma reserva para me passar uns meses, que eu imaginei. Não vou chegar no outro dia, porque meus clientes são do Brasil. Então, se você transformar em euro, um exemplo. Ponto a menos. Um cliente aqui vale 6 lá. Então, praticamente, eu não consigo me manter aqui na França só com os clientes do Brasil. Uhum. Só que, para mim ser conhecido na França, eu preciso parar e conhecer pessoas. Porque se eu ficar só naquele ciclo de pessoas ali, eu nunca vou conhecer, nunca vou crescer. Aí eu falei, vou me preparar para sair. Me preparei com a reserva financeira para me passar alguns meses. Né? E até esses meses já vai dar certo. Já deu, na verdade. Já deu. Já consegui uma empresa aqui na França, né? Então, logo fiz a parceria, comprei uma franquia da Health Money, que vai me ajudar bastante, que é uma empresa que já atende várias empresas no Brasil e no mundo, né? Tem em Londres, tem franquia em Londres, tem franquia no Japão, né? São 24 franqueados. Então, eu tô me aproximando. Eu fiz uma live com a Aline Swapper, que foi a minha mentora, né, na área financeira, que me ensinou, que tem o Instituto Swap. Então, o que acontece? A partir daquela live ali, a minha vida foi transformada também, porque eu conheci ela, aí dela, eu já conheci a sócia dela, que é a Michelle, e é onde é que eu me criei o interesse de ser um dos franqueados. Então, eu lembro na primeira live, quando eu fui em outubro, que eu entrei para fazer o curso, em outubro do ano passado, na primeira live de boas-vindas, eu pedi para falar e falei com ela assim, você vai ser minha sócia, eu vou ser seu sócio ainda. Aí, sério, eu falei, eu vou participar ainda do seu ecossistema, você vai ver. E quando nessa segunda-feira eu já assino o meu contrato e sendo um representante franqueado dessa empresa de gerenciamento financeiro, né, de gestão financeira. Então, tipo assim, a Health Money vai impactar os empresários aqui da França, você vai ver. E como que os empresários, eles conseguem te contactar? Hoje, a gente, através do Instagram, né, @healthmoneyfr. Top aí, ó. Então, anotem aí. Vamos deixar na descrição do vídeo depois. Hoje, eu consigo pelo Instagram e também eu vou começar um canal no YouTube, né, para também se apresentar mais um pouco. Você acha que o digital, ele favorece bastante a sua profissão? Favorece, principalmente no tráfego pago, né, para ajudar a ser conhecido. Igual eu creio que a partir de junho eu vou começar já a fazer esse trabalho para ser conhecido, porque antes eu fazia só no Brasil, só que agora eu quero fazer aqui na França também, e também
como os empresários... França, Portugal, Sim. Espanha, Como Europa. Na Europa. E como a pessoa vai me conhecer? Eu preciso ser conhecido, então eu tenho que ir atrás. Aí eu vou participar de eventos que tiver... Igual, falei, vou ter que ir no Destravado da Riqueza, fui. Vou no Método IP. E nessa brincadeira você vai conhecendo pessoas. Sim, exatamente. E essas pessoas conhecem outras Foi pessoas. lá onde nós nos conhecemos. Pois então, se eu não tivesse saído do meu emprego, hoje eu não estaria aqui. Verdade. Você entendeu? Porque eu não tinha ido lá no evento. Então é uma decisão. Certo. E só depende da gente. Onde você quer chegar, só depende de você. Você acha então que uma pessoa para se tornar um grande empresário, né? Você acha que o começo disso tudo, qual a crença que você pode colocar na sua visão para a pessoa se tornar um grande empresário? Qual é uma das crenças que ela precisa quebrar, na sua opinião? A crença que ela precisa quebrar, eu creio que uma das crenças um dos bloqueios maiores que tem é o bloqueio da autoimagem e da necessidade de aprovação. Esses são os dois bloqueios que você acha, as duas crenças, na verdade, que você acha a necessidade de aprovação e a autoimagem são uns bloqueios muito, como se diz, difícil de quebrar, porque isso aí vem implantado dos pais. Então, vamos botar, necessidade de aprovação. Muitas das vezes você fala sim, querendo falar não. Quantas vezes você já falou sim, querendo falar não? Depois que eu comecei a falar não. O sim que você diz para a pessoa que está na sua frente é o não que você está dizendo para você. Então, imagina certo? Só, quantas vezes eu falei não para mim e sim para os outros. Putz. E depois, quando eu comecei a ver isso e falar, não, peraí, eu tenho que decidir por mim. Aí, a partir desse momento, muitas pessoas vão te chamar de arrogante. Por ter dito um não para ela. Mas só que você tem que entender que a pessoa que continuar com você, do seu lado, depois que você falou não, é porque ela quer continuar com você. Ela tá porque gosta de você e não pelo que você pode fazer por ela. Putz. E durante muito tempo na sua vida, você vai andar com pessoas que querem o que você tem para ela. Então, isso não é amigo. Né? Então, quando eu comecei a falar não, pessoas foram se afastando. Falei, não se preocupa. Quanto mais me odeia, vai ter outros que me amam. Não se preocupa não, você vai me odiar e vai me amar. Teoricamente, cada sim que você diz pra você é uma pessoa que você traz do seu lado ou você afasta ela pra bem longe. Sim. Eu vou te falar que essas pessoas que não querem você por perto, porque você não falou não pra elas, igual muitas pessoas no Brasil mandam mensagem perguntando, tem dinheiro pra emprestar? Que depois que você vem pra Europa, o povo pensa que você é rico, Tá né? rico. Milionário e tudo. Você já viu? Eu falei assim, não, mas você tem dinheiro? Eu falei, tem. Mas você vai emprestar? Não. Mas por que não? Eu falei, eu não sou obrigado. A que eu vou emprestar pra você? Não. Por quê? Porque isso aí é uma das coisas que a gente erra muito quando age com o coração. Uma coisa é você ajudar uma pessoa que está precisando de um exame, de outra coisa. Mas agora, para comprar uma coisa supérflua, não. Você tem que ser... Você já viu algum rico bom? Putz, difícil, hein? Eu nunca vi. Entendeu? Então, você tem que ser uma pessoa... Na verdade, eu acho que não seria um rico bom, né? Porque talvez seja aquilo. Ele diz não porque ele tá dizendo sim pra ele, Com né? certeza, porque... Acho que seria isso. Um exemplo assim... Mas os olhos de outros enxergam ele como um rico ruim. Então, aí que tá. A maioria das pessoas não entende isso. Porque você tem que decidir por você e pela sua família. Essa decisão aqui, esse sim que eu falar pra essa pessoa, vai ser bom pra minha família? Um exemplo, emprestar o dinheiro pro melhor amigo. É bom ou é ruim? É péssimo. Porque se ele não pagar, você perde o dinheiro e o amigo. O amigo. Entendeu? Exatamente. Mas agora, se ele é seu amigo, ele vai entender que você não pode. Porque você preserva mais a amizade do que dinheiro. Então, tem coisas que a gente tem que analisar e entender que para você crescer, para você ser um grande empresário, você tem que parar de carregar pessoas. Tá vendo aí, pessoal? Parar. Durante muito tempo na minha vida, se eu for contar a minha história aqui desde a infância, mano, nós temos que ter uns 3 podcasts desse aqui e não dá. Mas minha vida era bloqueada enquanto eu carregava muitas pessoas que tinham me feito mal no passado. Certo. Depois que eu decidi perdoar, o perdão ajuda muito, né? Então, às vezes, precisa você perdoar, né? Quantas vezes eu mentia. Você acha que quando a gente não perdoa uma pessoa, quando a gente tem essa mágoa dentro de nós, enquanto isso não ocorrer,
Enquanto essa falta de perdão não acontecer, você acha que é um bloqueio também para nós ou não? Sim. Para nossa vida? Financeiramente, é. Trazendo para as finanças. Você que quer crescer financeiramente, aprenda a perdoar. Porque quando você carrega essa pessoa, você rouba a sua energia, você carrega a energia ruim dela. Igual, o que é um perdão? Eu sempre falo, o que é o perdão? O perdão é decisão. Você vai esquecer o que a pessoa te fez? Não. Só que você vai ressignificar. Você vai construir uma ponte por cima daquilo dali. Você vai lembrar, mas não vai te ferir mais. Eu vi, você falou agora, realmente, o perdão é uma decisão, né? Eu vi um vídeo esses dias que dizia que a decisão, a palavra decisão já existe. Se você tirar o D, vai ficar cisão. Cisão significa o quê? Cortar. Uhum. E é como você falou, né? É cortar. Cortar. Ali cortar o perdão. Sim. Então quando você toma essa decisão de perdoar, tudo muda. A vida financeira, ela desbloqueia de uma forma, você não tá entendendo. Enquanto eu carregava aquelas pessoas assim, aquelas pessoas que me feriram, aquelas pessoas que... porque quando você começa a crescer financeiramente, logo no início, a primeira vez, você quer ajudar todo mundo. Você quer ajudar todo mundo. Aí chega você ajuda com alimentação, você ajuda para pagar a conta de luz, você empresta R$50, você leva ali, você leva que muitas das vezes quando você precisa dessas pessoas, quando você tá quebrado, aí as pessoas vão vir as costas para você. Durante a minha vida toda. Você sabia que durante a sua vida toda você só vai ter 5 amigos? Conta aí. Só 5 amigos. Amigos. Só 5. E você sabe quantos amigos eu tenho? Se você falar amigo mesmo, que é o cara que tá com você na tristeza ali e na alegria, e que comemora suas vitórias, que tem muitos amigos. Quando você conta a vitória, ele fecha a cara, que ele queria estar no seu lugar. Ele tem inveja, só que ele fica quieto. Isso não é contando Deus, né? Não, Deus tô falando de pessoa física mesmo. Pessoa física, tá vendo aí, né? São 5. Você não consegue ter mais do que 5. É difícil, cara. Entendeu? Então, por quê? Eu tenho 2. Você entendeu como é que é? Então ainda vou conseguir achar os 3 ainda. Mas e esses 2 permaneceram com você depois de você ter dito tudo. não. Depois eu te disse não. Eles entenderam. São pessoas que gostam de você, não certo. de que você pode proporcionar para elas. Bacana. Faz uma lista lá na sua casa. Quantas pessoas que você acha que gosta de você e quantas você acha que tá por você, porque você é uma ponte para eles em algum lugar. Putz. Já parou para pensar? Tem muitas pessoas que falam assim, não, vou me aproximar do Zenon ali, porque o Zenon tem contato com A, B ou C. E você acha que também para se tornar um empresário, ele tem que fazer muita atenção com essa lista de amigos? Sim, tem que fazer muita atenção. Porque você quer saber que o cara é seu amigo? Conta uma vitória para ele. O cara fala assim, quer saber que é um amigo? Pede ele pra ele. Não, conta a sua vitória. Você sabe, eu gosto de conversar muito com meus amigos chamada de vídeo. Certo. Porque eu gosto de olhar pro rosto. Porque eu gosto de estudar microexpressão facial, então eu gosto de ver. Quando você fala, você já detecta como é que ele direto. fala? Se ele vai ficar com raiva, se vai ficar com inveja. Porque não tem como. O corpo não mente. Não mente. Então eu vejo e falo assim, você não é meu amigo não. Só que eu não vou falar pra ele. Sim, eu vou ficar quieto. Eu vou respeitar ele, vou continuar com a amizade, mas não vou contar o segredo. E você acha que essa expressão corporal que ele passa pra você naquele momento pode ser uma expressão, de repente, de uma crença dele atual e que, na verdade, não é aquilo que ele tá pensando realmente? Não. Você acha que pode se mascarar através disso? Pode não? ser também. Pode ser isso aí. Mas a maioria das pessoas que tem inveja do que você tem é porque eles queriam ser quem você é. Entendeu como é que é? Então, tipo assim, tem pessoas que... A gente, na alegria... Eu falo que você não pode tomar uma decisão nem muito alegre e nem muito triste. Porque você vai tomar a decisão errada. Putz. Né? Que quando você toma uma decisão muito alegre, igual, vamos botar aqui, se você tem uma notícia agora, você tem o seu podcast e tem 50 patrocinadores querendo que você fale das empresas deles aqui. Né? E você, conseguir. Aí daqui a pouco, você vai ligar para uma pessoa e contar para ela. Rapaz, com aquela empolgação toda. E o cara, então tá. Dá pra ver que ele não gostou. Agora, o cara, quando ele gosta, ele vai te responder da mesma forma que você for. Porque aí, o amigo, ele vai... Já detectei uns caras aí. Viu? Você entendeu como é? Conta uma notícia boa pra uma pessoa pra você ver. Daqui a pouco você vai ver. Se ela te responder naquela mesma energia, porque ela tá com você. Agora, se ela responder assim, sem aquela energia, é porque ela não ficou feliz com o que você recebeu.
Cara, Então, tem coisas que a gente não consegue na nossa vida porque a gente tá com pessoas erradas. Então, você sempre tem que acreditar em você. Porque todo mundo nasceu para empreender. Todo mundo. Todo mundo tem um talento. Todo mundo nasce com habilidade. Todo mundo. Você nasceu com habilidade. Tem uma habilidade sua da infância que você usa hoje. Garanto a você. Né? eu ouvi dizer que o cemitério, ele é um campo cheio de talentos. Sim. E cada vez que eu passo, depois que eu ouvi isso, cada vez que eu passo na frente de um cemitério, me faz lembrar isso, Uhum. me faz sempre pensar. Falei, cara, eu sou poderoso. Sim. Imagina só, qual o talento que você tinha na sua infância, uma habilidade que hoje você usa? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Qual o talento que eu usava? É essa aqui que a gente tá tendo agora. Comunicação. É essa aqui, cara. Pra você ver como é que é. Mas é tão doido, é tão louco que assim, quando eu era pequeno, Uhum. eu tinha um fácil acesso à comunicação, chegava nas pessoas e tal. Depois eu não sei porquê, mas isso se bloqueou, Uhum. né? Quando eu cheguei ali, sei lá, acho que os meus 17 anos, eu acho, por aí, Uhum. 18. Eu comecei a sofrer um pouco isso, de ter esse bloqueio, de chegar nas pessoas. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu passei por isso. Eu passei por esse tipo de bloqueio, sabe? De chegar nas pessoas, fazer um network, por exemplo. Uhum. Sabe? Eu era muito falho, sabe? Sim. Então, eu demorei um certo tempo, cara. E era uma facilidade que eu tinha quando era criança. Então, Uhum. algo aconteceu lá, que nos próximos podcasts eu vou contar. Algo aconteceu lá, que me fez esse bloqueio. Uhum. Eu passei por esse bloqueio durante a minha juventude, Uhum. né? Que acabou ontem, vamos dizer. Minha juventude, mas isso depois acabou diminuindo, Uhum. sabe? E eu retornei esse talento, como você disse, da comunicação que eu tive lá atrás. Uhum. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui E conversando. por que você hoje consegue vencer? Sabe por quê? Porque você ressignificou, gerou novas Top. memórias. Vai lá, Entendeu exatamente. como é que é? Às vezes foi aquele bloqueio ali, alguém riu, alguma coisa que aconteceu, você bloqueou. Só que depois você foi tendo outras conversas, você foi falando, peraí, quem é que eu sou? Esse cara aqui que tem mais possibilidade ou esse aqui que errou uma vez? Então, Isso é fato, cara. Isso é real. Isso não é conversinha fiada. Isso já foi comprovado cientificamente, né? Sim. Que essas crenças, esses bloqueios emocionais que nós temos na Uhum. infância, que foram criadas por outras pessoas, foram criadas pelos nossos pais, Uhum. foram criadas às vezes no colégio, foi criadas às vezes numa roda de amigos, Uhum. né? Isso é comprovado que isso bloqueia. Bloqueio. Enquanto você não voltar lá atrás para você ressignificar esse teu bloqueio, a sua vida ela não vai deslanchar. Não, Os seus trava. projetos eles vão ficar travados, os seus relacionamentos vão ficar travados. Então você precisa, é obrigatório você retornar lá atrás e você resolver essa situação sua. Sim, com certeza. E não é fácil voltar. Não, Mas não é fácil você voltar, mas é possível. claro. Né? É possível. Eu consegui, né? Eu consegui. Se eu consegui, por que você não pode conseguir? Sempre eu pergunto assim, se você conseguiu, por que eu não posso conseguir? Se esse cara chegou lá, por que eu não posso chegar lá? Todo mundo, Então, todo mundo. tudo tem uma possibilidade em todas as áreas. E eu falo, eu nasci para me crescer e eu vou ser grande aqui nesse lugar, mas não para mim, para ser meu ego ser maior, não. É porque eu quero mostrar para as pessoas que quando você quer, você consegue. E quando Deus quer, nada te para. Nada. Você pode até parar, você mesmo não querer, mas Deus vai lá e fala assim, não, é por aqui que você vai. Você é uma máquina. Eu sou muito apaixonado por almas. Pessoas para ganhar almas para Jesus, isso aí eu sou apaixonado. E eu sempre falo assim, aquelas pessoas que são mais difíceis. Eu sempre gostei do funcionário mais difícil. Esse aí que tá dando problema, não tem problema não. Traz ele aqui que a gente vai tratar. Porque todas as pessoas que são difíceis é porque elas têm potencial. Todos os difíceis têm potencial. Pega aí pra você ver. Pedro, quem era Pedro? Uhum. Paulo. Então, se a gente for falar, tem mais. Mas só pra você ver, são pessoas que... Urias, Zenon. Qual pessoa que ia acreditar, né? Qual pessoa que ia acreditar num cara igual eu? Ninguém ia acreditar. Quantas vezes da minha família só 2 pessoas acreditavam em mim, cara? Quando a minha mãe adotiva morreu, meu pai adotivo me mandou embora de casa,
e que eu fui morar sozinho, com 13 anos, e aí? Quem é que acreditava em mim? Quando eu me larguei fui falar, quer saber de uma, eu vou viver a farra, viver a vida farriando. Chegava bêbado na casa da minha tia, só ela acreditava em mim. Ela falava assim, você não é esse. Eu lembro que uma professora falou comigo assim... Essa sua tia, ela é cristã. Ela é cristã. Ela falou assim pra mim, uma professora, um dia na sala de aula, até os 13 anos eu fui um cara muito estudioso. Depois dos 13, quando a minha mãe morreu, adotiva, eu fui um cara mais bagunceiro da escola. E eu lembro que um dia a professora me chamou de português, o nome dela era Neide. E ela falou assim, você não é esse menino. Você é outra pessoa, eu sei que você é outra, eu acredito em você. E esses tempos eu achei ela no Instagram e mandei uma mensagem. Falei assim, obrigado por aquela palavra ela penetrou no meu coração. E eu falava assim, eu não sou esse cara. Isso é importante, que você levou isso para sua vida, isso tá guardado na sua mente, tá guardado no seu coração. E você teve a capacidade de, depois de tantos anos, encontrá-la e passar essa informação. Cara, é tão importante, isso é tão grandioso a pessoa que ouviu isso. Uhum. Cara, eu assim, já passei por isso, né? De falar algo para uma pessoa que eu senti naquele momento e depois de um longo tempo, a pessoa, ela me relembrou disso, que nem eu lembrava. Sim. E, cara, aquilo foi como se, sei lá, tivesse ganhado 1 milhão. Sim. Eu acho que assim, não ganhei 1 milhão ainda, mas Sim. a sensação foi bem melhor que isso, cara. Sim, porque, tipo assim, mostra o quanto que é importante uma palavra. Uma palavra muda uma pessoa. Exato. Uma palavra pode transformar a sua vida. É como você falou, ganhar almas. Sim, ganhar almas. E sempre você tem que acreditar em você. Você pode fazer qualquer coisa, né? E sempre coloca a prioridade de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, entenda que eu sempre falo para as pessoas cristãs que Deus, ele só vai fazer o impossível. Ele nunca vai fazer o possível, ele só faz o impossível. Sim. É um exemplo. Para mim chegar onde eu quero chegar, é impossível? Não. Então Deus só vai fazer o quê? Deus só vai me acompanhar e vai me guiar. Sim. Mas agora quem vai fazer vai ter que ser eu. É por isso que ele faz o impossível. É o impossível. Agora, o que é o impossível para Deus? Me trazer aqui no seu podcast. Eu não te conhecia. Quem é que toca no coração seu? Deus. Isso aí Deus faz, mas só que eu tô no caminho. Se eu tivesse parado, Deus não ia fazer nunca. Não ia. Entendeu? Então, abrir portas para você e para mim, que vai acontecer aqui na França, e quem vai fazer, quem vai abrir é Deus. É um impossível. É um impossível o cara de montanha chegar na França e crescer. É impossível. Por quê? Porque Deus começa a fazer. Aí é ele que vai soprar seu nome. Só que você tem que fazer. Se você não fazer, ele não sopra seu nome. Você tem que fazer a sua parte. Sim. Faça a sua parte. Daí Tenha essa conexão com ele, né? Sim. Sempre, todos os dias. Todos os dias. E é bem interessante isso aí. Cara. Então, a sua vida só depende de você. E hoje, você vendo toda essa sua trajetória, pouco tempo, não vamos falar muito, porque você é um cara novo. Mas o Urias hoje, o que ele fala pro Urias em 2006, por exemplo? Cara, Urias, se eu fosse dar um conselho pra mim... Se você hoje, assim, se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse em 2006, e aí você fosse lá só falar com o Urias de 2006, falou assim, cara, se você fizer isso, o seu processo vai ser outro. Se você fizer aquilo, você não vai passar por aquilo. Entenda. Ó, eu ia falar com o Urias 3 conselhos. Eu ia falar, Urias, primeiro conselho que eu te dou, cara, perdoa. Top. Perdoa sua mãe, que ela não teve culpa. Certo. Minha mãe biológica. Perdoa ela, cara. Durante muito tempo você vai entrar em tanta coisa porque você não perdoou ela. Perdoa ela que a sua vida vai mudar. Transformar. Segundo, invista em conhecimento. Invista em você, desenvolvimento humano. Invista em você, cara. Se conheça primeiro. Porque para você mudar outra pessoa, você tem que mudar primeiro. Então, não tem como eu falar para uma pessoa, dar um conselho para ela se eu não viver. Exato. E terceiro, casa logo. Casa. Porque, cara, depois que você casa, a sua vida é outra. A sua mentalidade é outra.
tudo parece... Existe um nível de prosperidade que Deus só vai liberar pra você depois que você casar. Olha aí, galera. Vocês que estão solteiros, se Entenda arranjem. isso. E isso aí eu daria esses 3 conselhos pra mim no passado. E eu garanto a você, se eu tivesse recebido esses conselhos em 2006, eu tinha acelerado minha vida no mínimo em 10 anos. Hoje eu tenho 39. Eu garanto a você, se eu tivesse recebido esses conselhos com 21, Aham. 21, eu teria Teria avançado. 29, Estaria com 31 anos, né? né? 29 anos eu já teria conseguido o que eu consegui hoje. Porque, cara, depois que eu perdoei e minha vida foi outra. Por isso que eu amo a área emocional. Sim. Porque muitas pessoas estão paradas lá, né? Entenda que uma vez o Pablo Marçal, ele falou assim, numa live dele assim, a pessoa perguntou se ele tinha mágoa de alguém. Ele falou que não. Acaba como? Porque quando a pessoa fala uma coisa que ele não gosta, ele fala assim, esse é o melhor que ele é a melhor versão dele. Então, tipo assim, é o melhor que a pessoa pode. Se a pessoa te feriu, fazer o quê? A melhor coisa que ela pode fazer é aquela. Ela não sabe fazer mais nada, então deixa, só não deixa entrar no seu coração. Não carrega a gente, cara. Se a pessoa te feriu, perdoa e segue a sua vida. É o melhor, é o melhor caminho para que você consiga deslanchar o seu. Sim. E o segundo é a família, cara. O casamento é tudo. Eu sou apaixonado pelo casamento, porque o casamento transformou a minha vida. E aquele cara que fala que casamento não é bom é porque ele foi frustrado, mas casamento é bom. E o que você fala para esses caras que dizem que o casamento é frustrado? Você acha que isso seria o quê? Seria um problema financeiro? Seria um problema... Não, eu creio que... eu vou deixar um conselho para quem é solteiro. Principalmente para as mulheres. E para os homens também. Mas as mulheres, quando você for selecionar uma pessoa para você casar, é simples. Olha como ele trata a mãe e o pai. Do jeito que ele tratar a mãe e o pai, ele vai te tratar 10 vezes mais. Se ele for ignorante com a mãe e com o pai, vai ser ignorante com você. É simples. Não tem como você saber. Aí é que a pessoa fica, é de Deus, não é de Deus? Não, vê como ele trata o pai e a mãe. Certo. Do jeito que ele tratar o pai e a mãe, vai tratar você. Do jeito que a sua esposa tratar o pai e a mãe dela, vai tratar você. Só depende de você entender isso. Então, são várias coisas que faz você crescer. E a frustração do casamento é devido a isso. É não saber escolher. Cara... Ter pressa. Você é forte, hein, bicho? Vou te falar. Você é um cara muito forte, hein, meu? Vou te falar. Olha, essa mentoria sua com certeza é de grande sucesso. Graças a Deus tem muitas pessoas. Os caras que estão te procurando aí, eles estão sendo transformados. Graças a Deus tem muitas pessoas sendo transformadas. Não só pelo lado financeiro, mas pelo lado emocional, porque espiritual também. Porque hoje não adianta. O financeiro é uma consequência de tudo isso. Deus nunca vai te dar uma coisa se você não estiver preparado. Se Deus me desse o que ele me deu hoje, em 2006, a primeira coisa que eu fazia era sair da igreja, porque eu não estava preparado. Você entendeu como é que é? Top. Cara, fantástico, Uria. Vou te falar, você é um cara que vai ter muito sucesso aí pela frente. Disso é certeza, isso é fato, cara. E aquele café nosso, ele já está marcado para 2031. Com certeza. Mas isso só está marcado porque o nosso café ele vai ser antes. Sim, com certeza. Com certeza. Vai ser. E pelo homem que você sucesso. pelo homem que você é, cara, que você está transparecendo aqui, pela história que você contou para nós. Cara, é fato. Esse 1 milhão ele vai vir bem antes. Vai. Eu vou colocar 2028 máximo, tá? Tomara, tomo posse. Máximo. Vai depender da energia. Mas eu acho que é o ano que vem, viu? Tomara, eu creio. As coisas estão acontecendo muito rápido, cara. Sim. E nós não nos damos conta disso. É muito rápido. Quando você vê, já foi. Só não esquece meu número, tá? Pra você mandar pra sim, pode deixar. Café. A gente nunca pode esquecer quem nos dá as oportunidades, né? Que isso, meu camarada. Eu só senti no coração que a galera precisava te ouvir. Sim. Foi só isso, cara. Eu lembro no dia lá do Destravar da Riqueza, que a Ana Luque, né? A Luquini. A Ana Luquini, ela falou assim, perguntou o que eu fazia e tal, e eu falei assim, primeiro, eu só dei o primeiro passo, e Deus fez o chão.
Deus vai fazer o chão. Eu só acreditei. Falei assim, não. Espera aí, se Deus mandou Abraão fazer o quê? Deus mandou Abraão fazer? Sair da sua terra. E deu todo o caminho para ele, por que ele não vai fazer isso com a gente? Exato. Né? Somos filho dele. Pronto, só depende da gente. Então cara. isso é fato. Então, o livro que eu gosto muito é Quem Pensa Enriquece. E fala que você tem que estar preparado para a oportunidade. Porque ela vai aparecer. Preparadíssimo. De olhos abertos, ouvidos aguçados. Sim, e Deus vai fazer, vai gerar essa oportunidade aí, depende de você. Exatamente. Né? Como você está preparado para essa oportunidade? Porque igual, quando eu entrei aqui no seu podcast aqui, eu vi que você vai ver daqui um ano como você vai estar. Daqui um ano. Você pode escrever aí e depois você vai me falar como você vai estar. Porque a energia aqui é muito boa. Certo. Então, é uma energia de crescimento, entendeu? Então, tipo assim, daqui um ano, você vai falar assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia viver isso. E você vai viver, porque você tem essa... Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. A gente tá marcando então já um segundo café da riqueza? Segundo café da riqueza? Pode ser. Eu falei, igual eu falei com você ontem, eu falei, nesse evento, dia 29, eu vou estar lá. Top. No dia 29 eu vou estar lá também. Então, por quê? Porque eu quero estar com pessoas que já estão onde é que eu quero estar. Você já está lá onde é que eu quero chegar. Então, eu tenho que andar com esse tipo de pessoa. Sempre pessoas que estejam acima de você. O segredo é esse. E se nós estamos em cima, nós daremos as mãos para quem esteja embaixo. Com certeza. E possa subir e possa nos acompanhar ombro a ombro. Com certeza, é assim que funciona. Cara, olha, vou te falar um negócio. Essa nossa conversa, ela foi excepcional, foi honrosa. Eu tenho certeza que isso vai chegar no coração das pessoas e essas pessoas vão ter uma transformação gigantesca, cara. Sim. Porque eu falo pra você, já me abriu aqui a mente. Cada pessoa que vem pra cá são códigos poderosos, sabe assim? Uhum. E eu falo de coração, isso nos enriquece. Sim. Porque a gente tá passando a informação pras pessoas lá, mas a gente também se enriquece, sabe, com as histórias que as pessoas contam aqui. Então, pro França à Vista, a tua presença aqui, ela foi honrosa, cara. Obrigado. Eu te agradeço demais, te agradeço de coração. Vamos caminhar ombro a ombro. Sim. Saiba disso, saiba que eu tô aí. E pra finalizar, vamos fazer aqui um joguinho rápido. Vou te lançar aqui 5 palavras e você vai dar uma resposta. Beleza. O que vier no seu coração, você solta. Com certeza vai soltar coisa boa aí. Vamos ver. Vamos lá. Vamos começar com a primeira. Prisão. Prisão? Emoção. Top. Felicidade. Família. França. Oportunidade. Mentoria. Todo mundo precisa. Top. Essencial. E agora, a última nossa é sucesso. Sucesso. Eu creio que, se for para mim colar uma palavra para sucesso, um sinônimo, paz. Esse foi Urias Pedroso. Eu posso gigantesco. deixar um recado ali naquela câmera? Agora. Eu quero falar para você que tem um sonho. Muitas das vezes, ninguém acredita no seu sonho. Só você. Vou deixar uma frase para você. Mesmo que ninguém creia nos seus sonhos, creia você sozinho. Porque ele vai acontecer. Se aconteceu na minha vida, por que não pode acontecer na sua? Então, acredite em você, que você vai chegar onde você quer. Uou. Esse foi Urias Pedroso. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, tá? O Instagram desse cara. Acompanhe esse cara. Pega informações aí, você empresário que está querendo aumentar o seu negócio, quer subir, quer crescer na sua vida, procura esse cara. É com esse cara que você tem que andar. Beleza? Urias, muito obrigado. Vamos finalizar aqui com o nosso Só Bora? Só bora. Vai lá, Vamos lá, só bora! Valeu.